vivido por Timóteo, como foi vivido por Paulo, como foi vivido por Pedro e como foi vivido por todos os nossos pais que nos antecederam nessa história cristã. Nós estamos vivendo dias difíceis. A sociedade, meus irmãos, tem experimentado mudanças drásticas, mudanças profundas em seus costumes. Discussões sobre diversos assuntos polêmicos estão em alta na sociedade sendo discutido. O índice de violência doméstica tem chamado a atenção da sociedade. O avanço e o desenvolvimento das diversas ideologias tem ocupado o espaço da discussão popular, tem ocupado o espaço de discussão entre sociólogos, entre psicólogos, entre teólogos, entre todas as camadas sociais. Tem sido discutido as diversas ideologias. O crescente índice de divórcio, pasmem, o índice de divórcio dentro da igreja está crescendo tanto quanto fora da igreja. E a busca cada vez mais por independência são alguns dos muitos assuntos que têm afetado a sociedade fora das quatro paredes e suas famílias, mas também tem afetado as famílias que estão dentro da igreja, ao ponto de contaminá-las e até mesmo destruí-las. Todas as discussões que estão além das quatro paredes têm entrado para dentro das quatro paredes também. E as nossas famílias têm sido afetadas, porque afinal de contas nós assistimos televisão, nós estamos conectados no Facebook, nós estamos nos WhatsApps, nós estamos nas redes sociais, nós estamos sabendo o que está acontecendo. Meus irmãos, em meio a esse turbilhão de mudanças sociais, a palavra de Deus nos oferece algumas orientações para que as nossas famílias estejam munidas de ferramentas para enfrentar esse tempo. E eu digo para você, é um tempo difícil, como está escrito em 2 Timóteo 3:1. Tempos difíceis. Negligenciar, meus irmãos, as orientações que estão na palavra de Deus nos fornece, sem dúvida, um caminho certo para o fracasso no lar cristão. Há muito tempo atrás, os Mormons divulgaram uma campanha interessante, e na porta da minha casa tinha essa campanha: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Estamos em constante trabalho, queremos estudar, queremos pós, queremos mestrado, queremos doutorado, queremos ganhar mais e mais. Isso toma o nosso tempo, toma as nossas forças. E quem é que instrui os nossos filhos? É a sessão da tarde, é a televisão, é o seu computador, a sua internet é quem está educando os seus filhos. Concordo com a proposta deles: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Ao contrário do que muitos críticos pensam, meus irmãos, a palavra de Deus demonstra com clareza o papel de cada membro da família, o marido, a esposa e os filhos, para que vivam em harmonia e equilíbrio, em amor e crescimento, e, se for o caso, administrando os conflitos para consolidar uma relação familiar sadia. Sim, administrar conflitos, porque eu e minha esposa estamos sempre em conflitos. Maridos e esposas estão sempre em conflitos. Nós precisamos saber administrar todos os conflitos que permeiam e que interagem nessa relação homem, mulher, filhos. Os homens têm um papel importantíssimo nisso. Por isso que eu li esse texto. Quando o irmão me postou o tema, eu fiquei pensando: o que é que eu posso falar para mim? O que eu posso ler para mim? O que eu posso aprender com esse texto? Com essa proposta? Estamos obedecendo às orientações que o Senhor nos deixou? Ou estamos nos amoldando a este mundo caído? O texto bíblico diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, metanoia, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos obedecendo ao que a palavra de Deus nos diz? Ou estamos amoldando os nossos sentimentos e as nossas emoções aos padrões mundanos de ser família? Estamos obedecendo ao que o Senhor deixou em sua palavra? Ou estamos nos conformando, mente e coração, aos padrões que esse sistema mundano nos coloca em voga para escolhermos nos amoldar? Estamos obedecendo às orientações do Senhor ou estamos obedecendo às orientações do mundo? Mais uma vez eu digo, os homens têm um papel importantíssimo nessa questão, porque o texto que acabamos de ler está assim: maridos, vós igualmente. Por que ele diz maridos, vós igualmente? Porque certamente ele disse alguma coisa antes, e nós vamos ler o que está antes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas. 4. Seja, porém, um homem interior, do coração, unido ao incorruptível, e um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 5. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. 7. Maridos, vós igualmente. A gente tem feito um turbilhão de problemas em cima dessa palavra submisso, né? Parece que a gente tem que colocar a mulher debaixo dos nossos pés, mas não é assim. É uma missão dentro de outra missão. Ela é co-participante da missão do homem. Uma vez eu cheguei atrasado no trabalho, eu nunca esqueci disso. O meu gestor falou assim: por que você chegou atrasado? Eu cheguei atrasado, eu falei a verdade. Eu cheguei atrasado porque eu perdi a hora. Eu dormi demais. E ele perguntou assim para mim: e a sua mulher? Estranho, né? No momento eu fiquei parado, né? Não, o trabalho é meu. Aí, não, a sua mulher é co-participante. Parece estranho à primeira vista, mas a mulher é muito importante na vida do marido. Submissão não é colocar uma coleira na sua mulher, não. É uma missão dentro de outra missão. É estranho isso, né? Mas é não. É uma missão dentro de outra missão. Uma missão dentro de outra missão. Ela é uma ajudadora capaz. Ela deve estar dentro do nosso lado. Deve estar ao nosso lado. A Bíblia diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. O texto grego diz assim: debaixo de uma gnose, de um conhecimento, e tendo em consideração aqui é valor. Qual o valor que a nossa mulher tem? O texto nos responde: para com a vossa mulher como parte mais frágil. Esse é o valor dela. Ah, mas eu não gostei disso, você vai entender. A Bíblia diz que o homem deve amar sua esposa como seu próprio corpo. Seu próprio corpo. E o texto diz que como Cristo deu a vida pela igreja, assim o homem deve fazer o mesmo. Qual a mulher que não se submete a um homem desse? Qual a mulher que não se submete a esse herói? Está faltando heróis em nossa sociedade? Certamente. E por isso que essa sociedade está desse jeito. Porque está faltando homens. Davi chega para Salomão e diz assim: seja homem. Eu não sei se ele não era homem, mas a Bíblia diz que Davi disse para o seu filho: seja um homem. Em Romanos capítulo 12, 1, como a gente acabou de ler, está escrito que nós não devemos nos conformar ou tomar a forma, mas estamos prontos para experimentar a vontade de Deus e a vontade para os homens,
porque o texto que eu acabei de ler é: maridos, vós igualmente vivei a vida como um lar. Curiosamente, o texto é bem claro. Não é antropos, não é humanidade, mas ele está dizendo maridos, ele está falando para os homens. E a vontade de Deus para os homens é: igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, conhecimento, e tendo em consideração, dando devido valor à sua mulher, para com a vossa mulher, parte mais frágil, o texto diz, um vaso mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, e eu acho interessante esse texto, sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. O ponto 1 que eu quero frisar com vocês é: vivei a vida comum do lar com discernimento, com conhecimento. Devemos estar vivendo a vida de casados debaixo de um conhecimento. E esse conhecimento que eu quero trazer para vocês nessa noite é elementar. É o conhecimento da palavra de Deus. Precisamos estar debaixo dessa palavra, submetidos a ela, no senhorio do Senhor Jesus Cristo. E somente assim, nós homens entenderemos o nosso papel como protetores, como provedores, como cabeça, dando devido valor às nossas esposas, porque elas irão ver em nós heróis que estão prontos para dar a sua vida como Cristo deu a vida por nós. Somos cabeça, nós somos homens, então a palavra de Deus nos orienta: vós igualmente vivei a vida comum do lar, dando a devida consideração à sua mulher, tratando-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Diferente de como vivem os casais não cristãos, devemos, meus irmãos, viver em constante reflexão da palavra de Deus, pensando constantemente nas coisas do alto, como a Bíblia diz, considerando a esposa como herdeira da graça divina. Existe uma grande discussão entre as igrejas sobre a ordenação feminina, se pode, se não pode, se deve, se não deve, se a palavra de Deus diz ou não diz. Eu acho que não é essa a discussão. A discussão que deve existir, eu creio que é homens assumindo o seu papel dentro da igreja e dentro do lar. A palavra de Deus diz: igualmente vivei a vida comum do lar. Penso em refletir com vocês também, meus irmãos, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. O texto original diz: como o vaso dela que é mais frágil. Se você tivesse alguma coisa frágil com você, como é que você levava? Eu entrego o Sedex todo dia, de segunda a sábado. E às vezes a gente recebe objetos que tem lá, frágil. E aí a gente tem que arrumar com cuidado dentro do carro, para que ele não venha quebrar na minha mão. É o frágil, né? As coisas frágeis que estão dentro da sua casa, como é que você guarda? Você guarda em qualquer lugar? Você coloca de qualquer jeito? Como é que você faz? Como é que nós fazemos com as coisas que são nos dadas, que são frágeis? Tem uma música que diz assim: mulher, mulher, não é tão frágil assim como a gente pensa. E de fato não é. Mas a palavra de Deus diz que é a parte mais frágil, e que nos foi dada para que nós a tratemos com dignidade e com consideração. A palavra consideração aqui é preço. Qual o preço que as nossas mulheres têm em nossa vida? Se não damos o devido preço, as diversas ideologias invadem os nossos lares e somos tomados e destruídos. A igreja deve refletir nesse tempo de muitas formas de pensar, e o homem deve assumir o seu papel dentro do lar, para que o mesmo não seja destruído
e que a mulher o veja como cabeça de seu lar, porque será tratada com dignidade e consideração. Por que devemos agir assim, meus irmãos? Tratando a mulher com dignidade e consideração. O próprio texto que a gente acabou de ler diz isso. O tema que a gente está abordando é o preço da negligência do lar. E não tem maior preço a ser pago da negligência do lar do que a falta de comunicação com Deus. Esse texto é extraordinário. Ele termina assim: para que não se interrompam as vossas orações. Tem preço pior do que ser separado da presença de Deus? Tem preço pior do que nós orarmos e Deus não responder às nossas orações? Tem preço pior do que nos ajoelharmos diante da presença de Deus e termos diante de nós os céus cerrados como bronze, pelos quais não se passam as nossas orações? A palavra de Deus nos dá um conselho: homens, tratai as vossas mulheres com dignidade. Rogério, trate a sua esposa com dignidade e com devido valor, porque senão as suas orações serão interrompidas. Devemos agir dessa maneira, meus irmãos, como a palavra de Deus nos ensina, porque somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida. A graça que pousa sobre o homem, pousa sobre sua esposa também. A graça de vida que opera sobre o homem, opera sobre a mulher, opera sobre a família. E a palavra quase nos diz, que só chega a dois lá, só chega os dois, não chega separado, porque as orações são interrompidas. Por que devemos agir assim, meus irmãos? A graça de Deus não alcança sob distinção ou diferença, como muitas vezes nós fazemos, mas alcança a família. A graça de Deus alcança tanto o marido como a esposa, pois se assim não fizer o marido, a graça de Deus não o alcança. Existem homens desgraçados dentro da igreja? Certamente. Existem homens cujas orações não estão sendo mais ouvidas por Deus? Isso é verdade. Qual a solução para que as nossas orações sejam respondidas e sejam ouvidas pelo Senhor? O texto bíblico deixa bem claro: considerai e dê o devido valor. Qual o resultado da negligência na família, meus irmãos? O texto que acabamos de ler nos responde assim: para que não se interrompam as vossas orações. Quase a gente não ouve falar disso. Orações interrompidas. Deus não me ouve mais. Mas Deus não é onisciente. Deus não sabe todas as coisas. A sua presença não enche todo o universo. Mas por causa de falha tão grave assim, Deus cerra a sua presença para conosco. E as nossas orações, Ele diz que não nos ouve. Quão trágico, meus irmãos, é para uma família a falta de comunhão com Deus, que é o resultado da negligência. Orações interrompidas é o mesmo que estar desamparado da presença de Deus. Muitas famílias cristãs estão vivendo esta realidade de estar afastadas de Deus por causa da negligência, e nesse caso a negligência do homem. Meus irmãos, que nós possamos meditar a respeito da nossa responsabilidade, especialmente nós homens que estamos nesse lugar. Nós temos falhado muito em nosso tempo, que possamos voltar urgentemente desse caminho, amando as nossas esposas como se fosse o nosso próprio corpo, considerando-as para que a vida seja sob a glória de Deus. Então, meus irmãos, que possamos considerar as nossas esposas como se fosse a nossa própria carne, como se fosse o nosso próprio coração, como se fosse o nosso próprio pulmão, como se fosse os nossos órgãos
que nós tratamos tão bem quando estamos doentes, quando estamos precisando de algum tratamento, não vamos no médico para nos tratar. Que Rogério possa aprender que, tratando a sua esposa com dignidade e com consideração, o devido valor e o devido discernimento, as orações dele nunca deixarão de ser ouvidas. Você quer que sua oração seja respondida, meu irmão? Você quer que Deus esteja sempre atento quando você se levanta de madrugada? Você se levanta de madrugada? Faz tempo que eu me levanto. Você quer que as suas orações sejam respondidas quando você almoça, quando você janta, quando você toma café? Você quer que suas orações sejam respondidas quando você está dirigindo o seu veículo? Você quer as suas orações respondidas e ouvidas quando você vai dormir? Você quer suas orações respondidas e ouvidas quando você está na reunião da Santa Assembleia, como nós estamos aqui? Uma dica é: maridos, o devido valor, porque ela é participante da mesma graça que você, para que suas orações não sejam interrompidas. Amém? Glória a Deus. Cadê o violonista? Sol maior. Quero terminar esse momento cantando um coro que você canta nessa noite. Minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Não se perde. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Tenha misericórdia de nós, homens, Senhor, que muitas vezes estamos dando ouvidos às formas de pensamento mundanos, Senhor. Deus, que possamos considerar as nossas esposas, Senhor. Derrama da tua graça sobre os nossos corações e sobre a nossa vida. Que possamos entender o nosso papel, Senhor. Que possamos voltar desse caminho, Senhor, para que nossas orações não sejam interrompidas como um grande fracasso da família, Senhor. Muito obrigado porque tu estás nesse lugar. Muito obrigado por tua palavra, Senhor, que fala ao nosso coração, prevenindo-nos, Senhor, de uma queda certa. Abençoe o pastor dessa igreja, a sua família, o seu ministério, essa casa, essas famílias, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.